Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa é a última bem-aventurança e ela também é aquela pecinha que faltava na descrição de um caráter humilde. E hoje também é o último episódio da série sobre bem-aventuranças, que é humildade em ação. Eu não sei quantos episódios você acompanhou, não sei a partir de que momento você chegou para acompanhar essa série, mas eu espero de coração que você tenha sido bastante edificada e que esse dia de hoje também seja um dia de bastante reflexão e meditação acerca de mais essa pecinha sobre a importância da gente cultivar a humildade da nossa vida. E a gente vai entrar então na nossa última bem-aventurança, porque hoje a gente precisa fazer duas coisas. A gente vai falar sobre a última bem-aventurança e a gente vai também encerrar, amarrar esse todo, para a gente entender então o que tudo isso junto, o que dá tudo isso junto e quem que vai nos ajudar no entendimento de tudo isso junto. Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 3 a 12, é a última vez que nós vamos ler juntas as bem-aventuranças, a gente foi fazendo isso ao longo de toda a semana, e eu espero que você tenha de alguma forma aí decorado, se não o versículo completo, a ordem delas, ou quais são essas bem-aventuranças, porque elas realmente vão ficar na nossa cabeça, nos lembrando dos traços de humildade descritos por Jesus nesse trecho, certo? Então vamos ler, acompanhe comigo. Se você tá percebendo a minha voz um pouquinho anasalada, é porque tem alguma coisa, alguma múltipla, algum vírus de múltipla tarefa que entrou no meu corpo e ele passou assim por todos os sintomas possíveis e nós estamos terminando nessa voz anasalada aqui. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. Vamos ouvir pela última vez aqui da nossa série a leitura desse trecho. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perseguição é o aviso. Perseguição é o tema da última bem-aventurança. A perseguição dos crentes, gente, ela é um assunto antigo, ela já é algo assim relatado em muitas ocasiões e situações na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Crentes são perseguidos, cristãos são perseguidos por causa da sua fé, desde sempre. E isso não é algo, então, que é inerente ao mundo antigo e nem algo que é uma novidade do nosso mundo de hoje. E talvez a perseguição por causa da fé, perseguição física, né, os mártires, a martirização, essas coisas todas, seja algo que seja muito distante da sua realidade. E ela é da minha. Se a gente fosse bem sincera, eu acredito que a maioria de nós que está ouvindo essa live não tenha sido perseguido ao ponto de ter a sua vida em risco por conta da sua fé. Mas isso é um risco porque faz com que muitas vezes a gente acabe lendo e achando que é uma coisa que não acontece mais. A gente lê, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas a gente entende que essa perseguição acontecia nos tempos da Bíblia, mas é uma coisa tão longe para nós, no mundo ocidental, que a gente corre o risco de achar que isso não acontece mais. E aí, se esse é o caso, eu queria já convidar vocês, e eu vou falar isso acho que pelo menos outras 2 vezes nesse dia, que muitas vezes é preciso que a gente tome um choque de realidade. Um choque de realidade para entender que a perseguição por conta da fé é uma coisa muito mais real e palpável do que a gente pode imaginar. E eu quero convidar você para seguir, se você não segue, não conhece, nunca ouviu falar. Existe um perfil no Instagram, é um ministério enorme, mas que tem um perfil no Instagram,
que se chama Portas Abertas. E aí o Ministério Portas Abertas Brasil tem divulgado semanalmente, diariamente, notícias sobre os muitos países em que os cristãos não têm a liberdade que nós temos, em que os cristãos não têm a liberdade para professar a nossa fé. A fé deles, né? E eles não só não têm essa liberdade, como eles são hostilizados e de fato perseguidos, presos, muitas vezes até mortos por causa da fé. Então, Portas Abertas Brasil, e eu quero apresentar para vocês uma outra missão também, com a qual eu entrei em contato recentemente na viagem que eu fiz lá para Foz do Iguaçu, que é esse ministério aqui que se chama Ajuda Barnabás. Barnabás, não sei. Eu acho que é Ajuda Barnabás, levando esperança aos cristãos que sofrem. 30 anos servindo a igreja sofredora. Eles também têm uma página no Instagram, e esse aqui é um material riquíssimo que mostra muito da perseguição e da igreja que tem sofrido perseguição ao redor do mundo de uma forma muito intensa, e tanto Portas Abertas quanto Ajuda Barnabás vai mostrar para nós maneiras que nós podemos nos envolver diretamente com a causa, seja orando. Isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, por isso que eu quero convidar você a conhecer pelo menos um desses dois trabalhos e começar a acompanhar ativamente. Mas além das nossas orações, muitas vezes a ajuda financeira, a ajuda física é necessária, e eles compartilham diversas formas em que esse envolvimento é possível. Então conheça, se envolva, Portas Abertas Brasil, Ajuda Barnabás, certo? Mas mesmo assim, né, acho que esse é o contexto principal no qual essa bem-aventurança é destinada. Mas como que a gente poderia entender que isso também se aplica a nós? Se a gente pensar que, puxa, mas eu não vivo esse contexto de perseguição nesse nível. Ainda que você não viva nesse nível de perseguição, muitos de nós enfrentamos perseguição por defender o que é justo, por defender o que é correto. E bem-aventurados são os que são perseguidos por causa daquilo que é justo, perseguidos por causa da justiça. Mesmo que não seja uma perseguição física, talvez você já tenha experimentado, e aí isso sim, certamente já vivi mais de uma vez, nós somos hostilizadas por conta da nossa fé. Seja isso manifestado por meio de alguém que está tirando sarro abertamente de você ou pegando no seu pé abertamente, mas a gente sabe que pessoas perdem os seus empregos porque elas não são coniventes com algumas políticas, e isso faz com que elas não sejam interessantes para a instituição, e por isso elas são demitidas. Pessoas deixam de receber uma promoção porque elas não compram alguma agenda ou algum tipo de compromisso social ou ideológico na empresa que elas participam. Enfim, esse tipo de coisa você deve conhecer. Porque quando você é um cristão professo, o cerco aperta para o seu lado. Realmente, se você não é o crente 007, algum tipo de perseguição nesse nível de hostilização, de uma perseguição moral mesmo, em graus variados, você provavelmente já sofreu. A gente tem vivido numa cultura que tem crescido cada vez mais em oposição gritante aos valores bíblicos. E isso tem começado cada vez mais cedo e tem se estendido a círculos cada vez mais abrangentes. Os nossos filhos... Nossa, vou tomar uma água, só um minutinho. Comecei com o galão logo cedo, hein? O pessoal que é do clube conhece bem esse galão. Eu não sei se ele já tinha aparecido nas lives, mas é o que tinha aqui do lado. Os nossos filhos têm sido hostilizados pelos próprios professores no ambiente escolar, quando eles afirmam crer em Deus. Provas de matérias variadas na escola, quando os nossos filhos respondem de forma coerente aos valores que nós temos passado para eles e que eles têm aprendido na igreja, eles não só não tiram nota, como eles são muitas vezes hostilizados em motivo de chacota pelos próprios professores. E isso eu não estou falando só de ensino médio, cursinho, não, em que a coisa assim é super aberta. Muitas vezes dentro do próprio ensino fundamental, isso já tem acontecido. E aí, como que a gente responde? Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Conforme essa bem-aventurança, a nossa resposta é muito diferente do tom bélico, beligerante, caótico, ríspido e nervoso de muitos cristãos, principalmente dentro da internet. Mateus 5, no versículo 44, ainda no Sermão do Monte, mas um pouco lá mais na frente, Jesus nos ensina algo que é muito, muito importante de ser notado e de ser observado. Nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.
Isso é muito diferente da postura que muitos de nós temos vivido quando somos perseguidos. O cristão, ele é diferente. Ele precisa ser diferente ao lidar com a oposição. O cristão precisa ser diferente quando ele lida com a oposição. Ou a gente vai ser igualzinho àqueles que não são cristãos, mas que têm defendido os mesmos valores morais que nós. Nós não somos perseguidas por causa dos nossos valores morais, nós somos perseguidas por causa da nossa fé. E quando a nossa fé está em xeque, a gente não pode responder a essa perseguição de forma oposta ao que ela nos manda fazer. Então, sim, as pessoas que não são cristãs e que defendem valores morais semelhantes ao nosso, por exemplo, pessoas são contrárias ao aborto, são contra a legalização de drogas, ok. Mas essas pessoas muitas vezes fazem isso por mera convenção moral. Não porque a Bíblia é a regra de fé e prática dessas pessoas, não porque essas pessoas têm uma cosmovisão cristã, não porque essas pessoas estão preocupadas em agir o que Jesus faria, não. Para essas pessoas que defendem valores semelhantes aos nossos, mas não têm a fé cristã, defender a vida, defender a infância, falando palavrão, entrando em treta, causando polêmica, sendo grosso, xingando, sendo rude com quem pensa diferente, é uma coisa super válida. Mas e pra você? E pra mim? Isso não se encaixa pra nós. Você entende? Não faz sentido. É sério mesmo que a gente vai defender os nossos pontos de vista que devem estar fundamentados aqui, que devem estar fundamentados no Evangelho. É sério que a gente vai defender o Evangelho sendo arrogante? É sério que a gente vai defender o Evangelho sendo presunçosa, sendo orgulhosa, sendo grossa? Não faz o menor sentido. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós, muitas vezes, a internet é o palco para isso, nós temos odiado o pecador, ou melhor, nós temos odiado aquele que peca diferente de nós, né? E quase deixado o pecado passar batido nessa confusão. Porque a gente tá lá, gritando, entrando em tudo quanto é treta, berrando, histérico, batendo panela contra pessoas, não contra pecados. E isso é muito diferente do que Jesus nos ensina. Ah, Naná, não, mas a gente está numa batalha. Sim, nós estamos numa batalha. Essa batalha é espiritual. Numa batalha espiritual, nós combatemos coisas espirituais. Nós combatemos pecados, mas a gente combate pecado amando pecadores. A gente combate o pecado amando pecadores. Essa é a maneira de Jesus. Essa é a maneira bíblica. É difícil, é muito difícil, mas é isso. É muito difícil. A 8ª bem-aventurança, ela trata sobre a perseguição, sobre a hostilidade que a gente vai sofrer por viver de forma oposta ao mundo. E essa, muitas de nós conhecemos, ainda que não seja no grau que eu falei no início, né, do episódio. Nós conhecemos. Agora, como nós temos respondido a isso? Ao longo das bem-aventuranças, é quase como se Jesus estivesse num crescendo, meio que nos preparando para chegar nessa 8ª bem-aventurança. Porque ele começa assim: bem-aventurados os mansos. Os mansos são aqueles que suportam as ofensas. Depois ele acrescenta: bem-aventurados os misericordiosos, que perdoam os que pecam contra eles. Depois ele acrescenta: bem-aventurados os pacificadores, que lutam para preservar a paz com todas as pessoas, independente de quem está certo ou quem está errado. E agora, bem-aventurados os perseguidos por fazerem o que é certo aos olhos de Deus. Que nessa bem-aventurança, ele não diz o que a gente deve fazer quando a gente é perseguido. Mas mais tarde no capítulo diz, Mateus 5,44, ame. Ao longo da Bíblia diz mais do que isso. Diz ame, trate bem, abençoe. Os mesmos versículos que a gente tem usado nessas semanas em que a gente falou sobre mansidão, em que a gente falou sobre misericórdia, em que a gente falou sobre ser pacificador. Volta pra cá, abençoa, trata bem, não paga o mal com o mal. Esses versículos voltam aqui mais uma vez para nos mostrar e nos lembrar desses preceitos importantes em qualquer contexto de oposição. Minha irmã, não seja bélica, histérica. Seja manso. Não seja histérico, seja manso. O manso não é bobo, lembra disso? Se você não lembra que ser manso é muito diferente de ser bobo, volta no episódio ou assista se você não assistiu, o episódio em que a gente tratou justamente da bem-aventurança sobre mansidão.
Lembra a força que é necessária para suportar a ofensa? É preciso ser muito forte para ser manso. Quando o evangelho é insultado, nós defendemos o evangelho e devemos defender o evangelho, mas apontando para ele. Não faz sentido a gente se inflamar, se inflar e defender o evangelho agindo de forma completamente contrária a ele. Nós apontamos para o evangelho quando nós vamos defendê-lo. Lembre-se disso. Como que a gente defende o evangelho rasgando a sua mensagem, jogando ela na cara da pessoa? Não faz o menor sentido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Suporte as ofensas, ataque o pecado, ame o pecador. Não haja de acordo, ataque o pecado, ame o pecador. E lembre-se, você, assim como eu, assim como a gente, por mais que a gente seja perseguido aqui, provavelmente a gente não enfrenta, nem enfrentará a perseguição que irmãos e irmãs nossos estão enfrentando no Oriente do planeta neste exato momento agora. Ainda que Jesus diga que eles são bem-aventurados por eles serem perseguidos, a vida dessas pessoas é uma vida muito mais difícil do que qualquer um de nós pode imaginar. Uma vida muito mais dolorosa, cheia de privações, dúvidas, incertezas e preocupações diárias, com as quais a gente não consegue muitas vezes nos conectar. Por isso, diante da sua perseguição, você haja de acordo, você defende o evangelho, haja de forma coerente e lembre-se, existem pessoas que estão vivendo níveis de perseguição infinitamente maiores do que o seu. Não se desconecte, não se desplugue dessa realidade. Não fique indiferente, se envolva nisso. Conheça esses ministérios que eu falei para vocês, 2 exemplos, talvez você conheça outros, mas o Portas Abertas ajuda Barnabás. São exemplos de ministérios sérios para você conhecer, seguir, se inteirar, não viver numa redoma como se isso não acontecesse, porque não está acontecendo na sua vizinhança. Doar conforme a sua possibilidade e principalmente, sim, sustentar em oração. Um exercício na minha vida para crescer em humildade tem sido conhecer situações de vulnerabilidade. Já falei isso em vários outros contextos para você. Quando a gente não se importa em conhecer a realidade do outro, isso muitas vezes nos torna cada vez mais orgulhosos, achando que os nossos problemas acabam sendo os maiores, porque a gente realmente não tem entrado em contato com o que é a realidade de tantas pessoas. Não minimizando ou anulando os sofrimentos que a gente enfrenta no nosso trabalho, na escola, na faculdade, enfim, mas nos dá perspectiva, nos humilha, porque a gente acaba vendo exemplos de fé que são infinitamente maiores do que os nossos. Entende? Exemplos de fé que nos constrange, nos exorta, nos encorajam. Cristãos têm vivido perseguições ao limite, no fio da espada em outros contextos. E nós muitas vezes estamos reclamando porque alguém entrou no nosso perfil e escreveu um comentáriozinho. Ai, não gostei, ele atacou minha fé. Né? Então, assim, aí o que a gente faz? A gente recebe um comentáriozinho desse e se inflama, vai lá e briga, responde de uma forma completamente contrária ao evangelho. Se a gente tem agido dessa forma, num nível de perseguição como esse que a gente enfrenta, o que será de nós se um dia nós tivermos que enfrentar uma perseguição desse tipo? O que será de nós se um dia no nosso país a nossa liberdade de culto verdadeiramente for ameaçada? O que será de nós se a gente já num contexto como o que a gente tem vivido hoje, que é real, mas tantas vezes a gente já espana ou responde de forma tão orgulhosa e tão incoerente com o evangelho que a gente diz defender e sofrer por ele, né? Então, conheçam esses exemplos, conheçam exemplos, grupos assim. Eu indiquei 2, quero falar de novo, Portas Abertas Brasil, Ajuda Barnabás. Sigam esses 2, vejam como a sua vida pode ser transformada por sair de dentro de si e orar por irmãos na fé, vivendo situações que a gente não consegue nem imaginar. Vamos orar por eles, vamos clamar por libertação, por alívio, por fim da opressão, por liberdade religiosa. E conhecer as experiências deles, como eu disse, também vai trazer perspectiva sobre os nossos sofrimentos. Uma perspectiva que nos humilha e nos mostra o quanto tantas vezes a gente tem reclamado por tão pouco, sofrendo por nada. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude a responder à perseguição da forma como nós somos instruídas no Evangelho. De tudo, se uma coisa for ficar,
desse evangelho, desse episódio. É essa coerência que a gente deixa escapar pelos nossos dedos. A gente estufa o peito, fala que está defendendo o evangelho, quando na verdade nós estamos rasgando ele e mostrando que ele provavelmente não faz diferença nenhuma na nossa vida. Precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. E bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. E com isso, a gente fecha o ciclo das bem-aventuranças. Fechamos assim o ciclo das bem-aventuranças e eu quero perguntar para você a pergunta clássica dos últimos dias de lives de séries devocionais. Fechamos o ciclo e o que teve? O que teve? Eu tava pensando nisso ontem, quando eu tava preparando aqui, eu falei, gente, o que teve foi assim, eu vou contar para vocês a minha perspectiva do que teve. Teve um espelho jogado na minha cara, semana após semana, mostrando um padrão que provavelmente você não esperava encontrar, nem eu. Você fala assim, vamos lá ver o que é ser humilde, né? Você fala, beleza, vamos lá, vamos trabalhar nisso, vamos crescer nisso. E aí começa, e semana após outra, e a gente vai ouvindo e vai falando, não é possível. É aquela sensação. Eu tô rindo, porque você já me conhece, né? Eu tô rindo, mas é pra chorar, né? Aquela sensação de começar o ano. Sabe aquela sensação? Talvez você já tenha tido. Aquela sensação que a gente tem quando começa o ano e a gente fala assim: esse ano eu preciso perder 10 quilos. E aí você chega em novembro, que é exatamente onde a gente tá, e fala assim: bom, agora faltam 15, né? É uma sensação estranha da gente ter aprendido, lido a Bíblia, se debruçado e terminar essa jornada se achando pior do que começou. Mais alguém ou foi só comigo? Assim, a sensação de terminar pior do que quando começou. E se é essa a sensação, se é assim que você está se sentindo, depois de passar por essas 8 bem-aventuranças, e ontem ainda estava brincando com o Luiz, parece que o trator, na última, o trator, ele deu a ré, né? Ele passou, e na última ele veio e deu a ré. E é isso. A sensação é de que a gente pode se juntar com Paulo, quando Paulo se auto-intitula o pior dos pecadores. É uma coisa louca a percepção do crente de que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, pior a gente se identifica. Pior a gente se identifica. E é isso mesmo. É isso mesmo. Se você fez uma autoanálise nessas últimas semanas e concluiu que você está muito parabéns. Porque provavelmente você está crescendo em humildade. Esse é o caminho que o Jerry Bridges traça na conclusão do livro. Você provavelmente está crescendo em humildade se realmente essas 8 bem-aventuranças jogaram luz sobre coisas que hoje você olha e fala, sou pior do que eu imaginava quando eu comecei. E sabe, e tem uma coisa que vai impedir que a gente desanime nesse caminho louco, porque o caminho da santificação é esse mesmo. É você ir crescendo em santificação e quanto mais você cresce, pior você percebe que você tá. E sabe a única coisa que pode livrar a gente do desânimo nesse caminho louco de ir crescendo e se sentindo cada vez pior? O Evangelho. Adivinha só o que eu vou falar para terminar a nossa série. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Não tem um outro jeito da gente viver no reino. Não tem outro jeito da gente crescer em humildade sem desanimar. Que não seja se agarrando à mensagem do Evangelho dia após dia. O Evangelho é real. É verdade esse bilhete. É real essa mensagem do Evangelho. Nós precisamos dela. Porque nós vamos falhar. E cada vez mais que nós crescermos em maturidade, em sabedoria, em humildade, nós vamos nos perceber piores. Nós vamos perceber falhas que antes a gente não percebia. Nós vamos ficar cada vez mais cientes do nosso pecado. A gente vai precisar da mensagem do Evangelho cada vez mais que a gente crescer. Precisar da esperança e da perspectiva que a mensagem do Evangelho traz. Que perspectiva? A perspectiva de que nós somos grandes pecadores, mas nós temos um grande Salvador. Agarre-se a essa mensagem. Se o final dessa série te desanima, te faz olhar e falar assim, e agora? Você é uma grande pecadora, mas você tem um grande Salvador. Você tem um grande Salvador. Os nossos pecados, e eles são muitos. O orgulho que a gente entendeu ter nessas últimas semanas é só um deles, né? Eles foram
todos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. E não só nós estamos perdoados, mas nós fomos declarados justos. Acabou a pena, acabou a culpa. Tudo isso foi pago pelo nosso Salvador. O Evangelho é um caminho que a gente trilha até o dia em que a gente vai estar para sempre com Jesus. Não é só algo, já falei muitas vezes aqui, não é só algo que a gente recebe para entrar no reino, mas é algo que nos ensina a viver nele. Deus estabeleceu um padrão para nós, de santidade, de conduta, de moral, de vida, que a gente nunca vai alcançar. Deus estabeleceu para nós o padrão da perfeição. Nem nos nossos melhores dias, jamais a gente vai conseguir. Reveja essas 8 bem-aventuranças, jamais você vai conseguir sozinha. A gente pode tentar ouvir o quanto quiser que precisa ser manso. Você não vai viver isso com perfeição. Nem no auge da sua calmaria, plenitude, passiflora, suco de maracujá, chá de camomila, óleo de lavanda no pulso. Não vai. Mas o que faz toda a diferença é saber que mesmo você não conseguindo, existe alguém que alcançou esse padrão. Na verdade, não é nem que ele alcançou, ele sempre esteve lá. Jesus. Desde o dia que ele nasceu até o dia em que ele deu a sua vida na cruz por você e por mim. Foram 33 anos de justiça perfeita, vivendo no nosso lugar como nosso representante diante de Deus. Uma vida perfeita entregue como sacrifício perfeito para aplacar a ira justa de Deus. Jesus pagou o preço no meu lugar. Jesus pagou o preço no seu lugar, no nosso lugar. Ele viveu a vida que a gente não podia viver. Ele morreu a morte que a gente merecia morrer. E é nisso que eu e você precisamos estar ancoradas para não desanimar. É nisso que eu e você, para mais do que isso, né? Eu e você precisamos estar ancoradas nessa mensagem para sermos salvas. Essa é a mensagem que salva. Ao invés de morrer tentando conquistar uma coisa que você jamais vai conseguir, a salvação te é oferecida, te é dada de presente por esse Salvador que morreu por você e ressuscitou. Venceu a morte e hoje ele não apenas vive, mas te garante a salvação. Se você tão somente crê no sacrifício dele por você e não tentar acrescentar mais nada a essa mensagem, só Jesus salva. Só ele salva. É só pela fé e é pura graça do Senhor. Essa mensagem do Evangelho você vai precisar todos os dias para viver como salva também. Sabe por quê? Porque essa mensagem ajuda a gente a encarar o nosso pecado com sinceridade. Porque esse pecado tá pago. Lembra? Tá pago. Você não precisa se esconder. Jesus já pagou por eles. Você não precisa negar esses pecados. Você não precisa fingir ser o que nós todos sabemos que você não é e você é mais do que ninguém. Você não precisa se esconder. Você não precisa fingir que esse pecado não existe. Você pode, sabendo que está pago por Jesus na cruz, você pode reconhecer esse pecado. Você pode confessar esse pecado. Você pode chamar pelo nome pecado. Porque onde existe pecado, existe graça extravagante. Nós precisamos da mensagem do Evangelho todos os dias, porque nós vamos pecar. E quando a gente for tentada a pensar, não é possível, eu não acerto uma, onde o pecado existe, a graça existe em abundância, ela é extravagante. Jesus já pagou pela pena do seu pecado. Então não se esconda, não ache, é difícil demais, não vou conseguir. Confessa, você vai encontrar misericórdia. Abandona, deixa esse pecado, você pode fazer isso porque você tem a mensagem do Evangelho ao seu dispor. E se você crê em Cristo, essa mensagem é sua para ser desfrutada, vivida e aplicada todos os dias. O Evangelho também nos torna mais humildes para encarar, então, o nosso pecado, não só o nosso pecado, mas também o pecado dos outros. O Evangelho também nos ajuda a viver no reino, porque ele nos torna humildes para olhar o pecado dos outros. Sabe de que forma? Ai de mim. Nos tornamos pobres em espírito, lembra? Aquela pessoa que se reconhece como tal, como é, a tal ponto que ela vai olhar para os outros e falar assim, quem sou eu para julgar o pecado do próximo? Quem sou eu? Depois desse espelho de Mateus 5, quem somos nós para julgar o pecado do outro? Como a gente precisa aprender a olhar para os nossos próprios pecados e a chorar
por eles, pelos nossos pecados, ao invés de olhar para o dos outros e falar, bom, pelo menos isso eu não faço. Olha a diferença de postura de um coração humilde, quebrantado pelo evangelho, e o orgulhoso que se gaba de não ser tão ruim quanto os outros, a partir de um parâmetro estabelecido totalmente por ele, no seu orgulho e na sua vida cega. O evangelho nos torna mais humildes para a gente receber a palavra de Deus, aceitar os desígnios e os propósitos dele para a nossa vida, suportar e perdoar os outros em vista do quanto nós fomos perdoados. O evangelho nos torna desejosos de viver em retidão, buscar a justiça e uma vida moralmente pura, como uma resposta ao sacrifício de Jesus por nós. O evangelho nos torna capazes de buscar a paz, abençoar quem deseja ou intenta o mal contra nós. Nós precisamos do evangelho todos os dias. Sabe por quê? Porque se você percebeu, não sei se você percebeu, mas eu fiz uma revisão oculta. E nessa revisão oculta, eu te mostrei que o evangelho nos ajuda a colocar cada um dos traços da humildade em ação. Ser pobre em espírito, chorar pelos nossos pecados, ser manso, ser puro de coração, ter fome e sede de justiça, ser pacificador, ser perseguido e tolerar ser perseguido por causa da justiça. E eu pulei não lembro qual eu pulei, mas eu sei que eu pulei um. É o evangelho que vai impedir que a gente caia no desânimo. É o evangelho que vai impedir que diante desse espelho a gente caia no desânimo. Mas vai nos motivar a continuar buscando a humildade mesmo quando a gente falhar. E a gente vai falhar. E assim a gente segue. E assim a gente vai seguindo. Andando no evangelho, sendo reafirmadas por ele, confortadas, confrontadas por ele e também educadas por ele. Dia após dia, nos tornando mais parecidas com Jesus. Quanto mais a gente crescer em maturidade, mais a gente vai perceber o quanto nós somos dependentes. E é um conceito oposto de novo, né? Engraçado isso. O maduro, quando a gente pensa numa pessoa madura, normalmente a pessoa que é madura é uma pessoa independente. Mas essa não é a lógica do reino. Essa não é a lógica do reino. A pessoa madura, ela reconhece cada vez mais, cada dia mais, a sua dependência. E cada vez mais, a pessoa madura, porque entende que é dependente, vai se tornando cada vez mais humilde. Cada vez mais humilde. Mais maduro, mais dependente, mais humilde. Então a minha oração para mim e para você, quando a gente termina essa série, é que Deus nos ajude a crescer em maturidade. Que Deus nos ajude a crescer em dependência e em cada um desses traços de humildade que as bem-aventuranças nos apresentaram. Amém? Muito obrigada por mais uma série que acompanharam, que viveram aí comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada com Ele, que Deus abençoe o seu entendimento do Evangelho, que Deus nos ajude a caminhar em semelhança a Jesus Cristo cada vez mais. Porque bem-aventurados são aqueles que assim o fizerem e demonstrarem esses traços de humildade em ação. Um beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez e a gente se fala. Tchau, tchau.